O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Maia. O curso é sobre Direito do Consumidor. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. O endereço é saberdireito@stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br. Caros alunos, vamos agora ao nosso terceiro encontro. Meu nome é Carlos Eduardo de Andrade Maia, mais conhecido como Professor Maia. Sou professor de Direito do Consumidor e Direito Civil em diversas instituições, em cursos preparatórios para concurso, em cursos preparatórios para a OAB, em cursos de pós-graduação, os quais inclusive coordeno. E hoje dividirei com vocês aqui garantia legal e garantia contratual, lembrando que estamos no curso de Direito do Consumidor na Prática. Direito do Consumidor na Prática é o nosso tema. Então hoje nós vamos abordar os temas garantia legal e garantia contratual. Vamos lá? O que é uma garantia? Garantia nada mais é do que algo que o fornecedor te concede ou a lei te concede com o foco específico de fazer com que um produto que você adquire, um serviço que você adquire, tenha um prazo de durabilidade de acordo com as regras que você espera sejam cumpridas. O que a gente tem de importante para tratar no Código de Defesa do Consumidor a respeito de garantia? Nós não podemos deixar de falar, evidentemente, em primeiro lugar, da aula anterior, em que nós mencionamos aqueles prazos de reclamação de bem durável e não durável, quanto tempo eu tenho para fazer alusão a esses temas, como eu posso reclamar, enfim. A doutrina diverge um pouco no que toca à utilização desses prazos como prazos de garantia ou como prazos para reclamação por parte do consumidor. E o STJ tem entendido, não de uma forma unânime, mas de uma forma majoritária, que prevalece a ideia de que o prazo é uma mera reclamação. Eu vou te dar a minha opinião e a gente vai juntos aqui avançar nesse tema. Pois bem, garantia. Vamos relembrar rapidamente a definição do produto durável e do produto não durável. Durável, como já disse, é aquele produto cujo consumo é permitido de modo reiterado. Se o consumo é permitido de modo reiterado, me parece que seja natural que ele tenha um prazo de proteção maior. Porque se você não vai usar uma única vez e ele vai se esvair, vai usá-lo reiteradamente, parece-me óbvio que a gente conclua, até de uma forma singular, que esse produto terá um prazo de garantia mais elástico. Por enquanto eu vou falando garantia, depois eu explico para vocês se é garantia ou se é prazo de reclamação. Mas por hora, entendam garantia como uma visão geral. 90 dias para bem durável. 30 dias, como o bem é não durável, significa dizer que o prazo é menor, já que, por regra, eu vou utilizá-lo uma única vez e ele se esvai. Ele deixa de existir. Então, eu tenho 30 dias para reclamar. Professor, eu comprei uma camisinha, ela veio com um problema, é vício ou é defeito? Se não te causou dano, é vício. Se causou dano, é defeito. Mas, professor, pera lá. Vamos imaginar o seguinte, a camisinha veio furada, comprovadamente furada. É vício ou é defeito? Se você pegou uma doença, é defeito. Se você não pegou a doença, é vício. Seja qual for o raciocínio, quanto tempo você tem para reclamar em caso de vício? A garantia incidia sobre esse produto? Sim. Quanto tempo? Camisinha é durável ou não durável? Não durável. Então nós temos 30 dias de prazo para a reclamação. Para a reclamação do problema causado. Olha, minha camisinha veio furada, eu constatei e a gente precisa resolver isso. Antes de você usar a evidência, né? Porque depois que usou, já não há mais o que fazer. Compreenderam isso até aqui ou não? É assim que a gente deve pensar. Há um artigo do Código Civil que gera ou que dá start a essa nossa exposição e que a gente precisa dar uma atenção, ou ao qual a gente precisa dar uma atenção para conseguir avançar no nosso estudo aqui. E, na verdade, é um artigo cuja explicação eu já fiz, mas que tomarei a liberdade agora para fazer uma leitura para que vocês fixem o conteúdo. Trata-se do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. Esse artigo 26 trata da prescrição e da decadência. E ele diz o seguinte, artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em primeiro lugar, inciso 1º, 30 dias, tratando-se de fornecimento de serviço ou de produtos não duráveis. 30 dias para reclamar. Inciso 2, 90 dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produto durável. Então, se o produto
é durável, 90. Se é não durável, 30 dias, isso já ficou claro para vocês. Agora vejam aqui o parágrafo primeiro que dá sustentação ao que eu já disse. Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Professor Maia, prazo decadencial, isso quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte, o prazo decadencial, o que é a decadência? Vamos fazer uma releitura disso rápido, para ficar claro para vocês. O que é a decadência e o que é a prescrição? A prescrição nada mais é do que a perda do direito de análise da sua pretensão. Tirem da cabecinha de vocês, que provavelmente ainda é imatura academicamente, que ainda está ali começando nos primeiros passos do direito, a ideia de que a decadência, aliás, a prescrição é a perda do direito de ação. O direito de ação jamais será de você subtraído. Lembrem-se, quando estudaram processo civil, que um dos princípios do processo civil é o da inafastabilidade jurisdicional, princípio esse que está atrelado a um direito subjetivo, que é o direito de ação. Pois bem, o seu direito de ação de você jamais será tirado. E a prova clara disso é muito simples. Você que é estagiário, você que é nosso colega advogado, vai ao fórum distribuir uma inicial. Está com uma inicial sob os braços, chega ao fórum, cartório, distribuidor, fala, eu queria distribuir essa ação aqui. Vamos imaginar que o direito em que aquela ação se funda está prescrito. Direito está prescrito. Aquele funcionário do Tribunal de Justiça local que fará a recepção da tua inicial tem competência técnica para dizer, doutor, sinto muito, a sua ação está prescrita e o senhor não pode distribuí-la. Alguém já viu isso? Essa triagem é feita? Obviamente não. E pelo simples fato de que prescrição não significa perda do direito de ação, mas perda do direito de análise da tua pretensão. Se o teu direito, exemplificado ou materializado naquela ação, estiver prescrito, a consequência natural será a impossibilidade de que a sua pretensão seja conferida pelo Estado, que a tutela jurisdicional seja prestada tal como você esperava que fosse. Por quê? Porque o seu direito teve a sua pretensão escoada pelo decurso do prazo. Professor, e a decadência? Em curtas linhas, sem querer me aprofundar aqui sobre o tema, que aliás gera bastante polêmica, a decadência nada mais é do que a perda do próprio direito, que por via reflexa, por via de consequência, como consecutário natural, provoca a supressão ou a submersão do direito de pretensão analisada. Se eu perdi o direito, a minha pretensão não pode ser exacerbada, não pode ser colocada em prática, porque eu não tenho mais o direito em que ela se fundava. Lembrando que pretensão é pedido. Se o meu pedido está fundamentado no direito e o direito já não existe mais, a gente tem um problema. Lembra daquele artigo que diz assim, ó, violado o direito, nasce a pretensão? Se o meu direito foi violado, eu tenho o direito de exercer a minha pretensão fundada naquele direito. Se o meu direito foi violado e eu não fiz ou não agi no tempo que a lei exigia, um problema aparece, que é o problema de ordem temporal. Pois bem, no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor há uma diferença significativa entre prescrição e decadência. Aliás, segundo o Código Civil, só se afiguram como prazos prescricionais aqueles previstos nos artigos 205 e 206 do Código Civil. O que não está no 205 e 206 não é prescrição, é decadência. Qualquer outro artigo do Código Civil que trate de prescrição e decadência trata de prazo decadencial, que, por regra, não se suspende nem se interrompe. Prazo prescricional no Código Civil pode ser paralisado por suspensão ou por interrupção. Prazo decadencial no Código Civil, por regra, jamais se paralisará pela suspensão ou pela interrupção. Professor, por que o senhor diz que há uma significativa e importante diferença entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor? Porque assim, ó, no Código Civil, por regra, a prescrição enseja a interrupção ou a suspensão de prazos, enquanto a decadência, por regra, não. No Código de Defesa do Consumidor, esses prazos a que nós fizemos menção há instantes, embora sejam prazos decadenciais, porque está dizendo, caduca, hein? Você vai perder o direito, prazos decadenciais sujeitam-se à paralisação.
Por que isso, professor Maia? Porque o direito do consumidor é uma norma específica, protetiva, que te agasalha, que te acolhe, que te protege, que te dá carinho. Essa é uma norma que obrigatoriamente vai te dar sustentação. Então, o prazo, mesmo sendo decadencial, poderá ser paralisado. Professor, o senhor quer dizer que eu tenho 90 dias para reclamar um prazo de um produto com problema durável? Durável, 90 dias. Não durável, 30 dias. Esses prazos podem ser paralisados, professor. É isso mesmo se tratando de produtos que se sujeitam a prazo decadencial de garantia? A resposta é sim. E quem é que diz isso para nós? É o parágrafo 2º do artigo 26, desculpem, parágrafo 2º do artigo 26, que diz assim, ó: obstam a decadência. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa, que deve ser transmitida de forma inequívoca. Inciso 2, vetado. Inciso 3, a instauração de inquérito civil e até o seu encerramento. Inquérito civil pelo Ministério Público, obviamente. O que significa dizer o quê? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui para ficar clara a nossa colocação. Imagine que você acaba de adquirir um televisor e ele vem com a tela trincada e ele não tem nenhum prazo de garantia contratual, que é aquela fornecida pelo fabricante e sobre a qual nós conversaremos em instantes. Não tem nenhum prazo, sou obrigado a observar apenas o prazo de garantia legal. O televisor é um bem durável, significa dizer que eu tenho 90 dias para reclamar, concordam ou não? Se eu tenho 90 dias para reclamar, porque o televisor é um bem durável, se eu não a fizer, se eu não levar ao conhecimento do fabricante essa reclamação dentro do prazo que a lei prevê, qual é o problema que eu vou evidenciar? Eu não levei ao conhecimento do fabricante. Se eu deixar os 90 dias passarem, transcorrerem in albis, como costumam dizer os processualistas, eu teria um problema de ordem decadencial. Eu nunca mais vou poder reclamar. Lembra-se daquele exemplo que eu mencionei numa aula anterior, em que a pessoa deixou a TV lá atrás do sofá da sogra e quando tirou, falou, nossa, a tela está trincada, azar seu. Não há norma protetiva que nesse caso te agasalhe. Sinto muito, vai ter que pagar o conserto. Agora, se você constatar o problema dentro desse prazo e fizer uma reclamação, o prazo pode ser paralisado. Professor Maia, por que há essa paralisação? Ora, por uma razão muito óbvia. Se essa paralisação não viesse à tona, se o legislador não tivesse previsto essa superação dos princípios que encabeçam a decadência e tivesse, diferenciando-se da regra, saindo pela tangente, concedido a uma situação de decadência, uma possibilidade de paralisação, nós evidenciaríamos o seguinte cenário. Se porventura você se depara com um problema de ordem prática como esse, televisor com a tela trincada, liga para o fabricante e fala, fabricante, é assim, ó, minha tela está trincada e eu preciso que vocês reparem. Quanto tempo eles têm para reparar? 30 dias, certo ou não? Lembra que eu falei isso? 30 dias para reparo. Vamos imaginar que eles não reparassem essa televisão no prazo de 30 dias, mas ficassem com ela o limite máximo, 30 dias. E devolvessem para você do seguinte, olha, tá bom, agora ficou bom, hein? Olha que beleza, tá linda a TV. Pergunto, se o problema aparecer de novo, você pode reclamar ou não? Pode. E mais do que isso, quando é que a sua paralisação do prazo começou? Quando você fez a reclamação lá atrás. E é por esse motivo que você pode reclamar. Vou dar um exemplo mais claro. Imagine que você acaba de comprar um veículo seminovo. Seminovo significa nem usado, nem zero. Veículo quase zero. Pois bem, sai com esse veículo de concessionária ouvindo, como derradeiras palavras do vendedor, a seguinte frase: parabéns pela aquisição e não se esqueçam, o seu produto tem garantia de 90 dias para motor e câmbio. Já ouviram isso, não já? O seu produto está garantido por lei, hein? Por lei.